Quantas vezes a gente já subiu nesse altar para ministrar a palavra de Deus? Quantas palavras nós já recebemos em nossa igreja, em alguma outra igreja ou em algum lugar? Já fomos ministrados pelo Espírito de Deus várias vezes. E nessa madrugada eu estava chegando em casa depois do trabalho, e Deus me deu uma palavra que eu compartilhei com a minha esposa na parte da manhã. Eu não sei se você percebeu o esfriamento que tem abatido o povo de Deus. Pode sentar então, por favor. O esfriamento pegou algumas pessoas. Desistência, a frieza espiritual, a tristeza. Os filhos de Deus, para nós, foi deixado dons. A Bíblia fala que nós temos que buscar com zelo os dons naquilo que for útil. E qual tem sido o motivo de nos fazer caminhar? A minha vontade é que todos nós entendêssemos o que a palavra traz para a nossa vida. Durante dias a gente tem ministrado que a vida do cristão não é uma vida de facilidades, porque isso é coisa de crente. A palavra, ela tem resposta para tudo. E às vezes nós queremos dar desculpas para as nossas decisões. Só que nós somos a igreja do século 21, uma igreja que eu acredito que é uma igreja do arrebatamento. Quando nós começamos o culto, eu falei que nós precisamos dar para Deus como se fosse a nossa última adoração. Às vezes eu converso com pessoas a respeito do culto, o que foi pregado, o que foi ensinado, das aulas, e as pessoas não sabem. Eu estou falando da igreja, a igreja do Senhor. Eu não vim aqui para falar mal de ninguém, meus irmãos. Eu vim aqui para tentar despertar a sua vida e a minha vida, porque a gente não sabe o momento que Jesus vai vir. Nós não sabemos. Mas eu sei que enquanto Ele vem, a gente precisa obedecer a palavra. Deus sabe como que você chegou aqui hoje, o que você tem enfrentado na sua vida.
E eu acho interessante, eu estava aqui adorando, eu já vou falar da palavra. Eu tenho me preocupado muito com a igreja. E Deus tem ministrado no meu coração. Porque eu vejo uma igreja dispersa. Uma igreja que tem brigado sem motivo. Uma igreja que tem em busca dos seus interesses. Uma igreja que acha que, quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas. Somos nós. O Senhor, Ele nos deu uma missão: fazermos discípulos. Ele nos deu essa missão. Essa missão não é para quem é presbitério, é para quem é filho, para quem é discípulo. E a gente acaba se distraindo no meio do caminho. Eu estava aqui adorando e me veio a minha lembrança o Jacó, o irmão do Esaú. Lembra dele? O Jacó que vem com fome e encontra o seu irmão Esaú fazendo uma comida. Eu fico pensando, que cheiro bom deve ter sido aquela comida. Porque a tentação e o pecado sempre vêm com aparência boa. Ele se depara com aquela comida, o Esaú no caso, Jacó fazendo a comida. O direito de primogenitura, porção dobrada de uma herança, era do Esaú. E eu sempre penso nisso, não era para ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era para ser, pela lógica, o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas ele perdeu o que ele tinha de direito, porque estava com fome, porque não conseguiu suportar. Eu não estou falando que era fácil, porque cada um de nós sabemos a nossa iniquidade, a nossa limitação. Mas o grande problema na caminhada da vida de um crente é querer tentar enfrentar sozinho ou sozinha. Quem sabe se Esaú tem uma pessoa de Deus do lado dele, assim como aquele homem que estava com Naamã em 2 Reis capítulo 5, que fala para ele: cara, você já veio até aqui, mergulha logo. E ele mergulhou e foi curado. Porque os nossos verdadeiros amigos são aqueles que nos aproximam de Deus. Porque o nosso amigo de verdade, ele não leva a gente para o buraco, ele leva a gente para perto da presença de Deus. Nós estamos aí há quase 52 dias em oração. A igreja está orando. Imagina se não estivéssemos orando. Graças a Deus temos visto resultados. Porque a presença de Deus, quando ela vem na nossa vida não é mais a mesma. Olha do profeta Isaías. E o Jacó, ele pega a primogenitura do irmão, ele foge. A mãe dele aconselha: vai embora, porque seu irmão vai te matar. O tempo passa, e aonde ele cai? Na casa do tio. E o tio faz com ele o quê? A mesma coisa que ele fez com o irmão. Se apaixona por uma dos filhos de Labão, Raquel. Trabalha 7 anos. Na noite de núpcias, que doideira, né, irmão? Ele vai para a noite de núpcias e não olha nem para o rosto da esposa. Quando acorda no outro dia, quem era? Era Lia, não era Raquel. Esse Jacó se parece comigo, com você, que a gente não presta atenção nos detalhes. Eu não estou falando que se fosse eu iria ver, não. Talvez você também não ia ver, não ia conseguir enxergar. Porque o Deus, ele não erra nos seus propósitos. Aí o que acontece? Ele trabalha mais 7 anos. Mas tem uma coisa em Jacó que a gente precisa admirar. Pergunta: qual é? O cara era próspero, irmão. Aonde o filho de Deus bota a mão, prospera. Vai fazendo, ovelha malhada, ovelha sem mancha. O que você quer, Labão? Uma malhada? A outra é minha. Tu quer sem mancha? Aí vai ser minha.
prosperava. Nós podemos até ser próspero, mas tem algo que não pode faltar na vida de um filho de Deus, que se chama presença de Deus. Ele prosperou, enriqueceu, mas faltava nele um encontro com Deus. Aquele encontro lá do Val de Jaboque, que nós chamamos de Peniel. Como é difícil voltar e encarar o meu passado. Quantos erros eu cometi, mesmo assim tu me amas. Não é o que a gente canta? Jacó vai e tem um encontro com quem? Com o próprio Deus no Val de Jaboque. Ele era rico, era próspero, estava com 2 mulheres, estava com um filho, mas faltava a presença. Tem tanta gente por aí que tem riqueza, tem mansões, tem iate, helicóptero, tem aquilo que muito crente queria ter, mas está faltando a presença. E essa presença, quem tem que levar para a vida das pessoas não é o dólar, não é o real, não é o euro. Quem tem que levar essa presença na vida dessas pessoas sou eu e você, como filhos de Deus. Não tem como calar a voz de um verdadeiro adorador. Nós precisamos ter encontros com Deus. Deus não pode só fazer uma visita, a gente tem que desejar a presença. E aqui que está a grande chave da mensagem dessa noite. Porque ele era rico, tinha mais de uma mulher, tinha filhos, tinha bens, mas não tinha, cara, a presença. Que nos adianta falar que nós temos, fazemos e acontecemos, se nos falta a presença? Olha, toca-me com brasas do altar. Temos que desejar isso, irmãos. Jacó tem tudo isso, mas ele lembrou que um dia ele enganou o seu irmão. Ele tinha tudo aquilo, mas tinha alguma coisa aqui dentro, irmão. Sabe aquilo que a gente está andando, a gente lembra? O que ele decide? Eu vou no meu irmão. Eu tenho que zerar essa conta, eu tenho que acabar com isso. Eu não posso viver o meu presente e sonhar com o futuro se eu estou preso no passado. Eu preciso ser livre. Ele vai embora. Tem um encontro. Antes de ter um encontro com o irmão, ele tem um encontro com quem? Com a presença de Deus. A presença muda, porque a presença, quando vem, a arrogância vai embora, a soberba vai embora, o orgulho vai embora, a altivez vai embora. Que ele cresça e a gente diminua por causa da presença. Essa presença. Porque prega, porque canta, porque dança, porque faz e acontece. Nada acontece sem a presença dele. Porque não é para homens, é para ele. Por mais que tenha mais de pessoas aqui, Deus não recebe esse culto comunitário, ele recebe o culto individualmente de cada adorador. Tem adorador aqui hoje? Tem aí. Essa adoração não é coletiva, é individual. Posso ouvir o teu amém? Ele está recebendo o cheiro de cada um de nós aqui. A gente fala, levanta a mão, faz isso, dá o glória a Deus. Mas cada glória ele recebe individualmente, porque ele sabe o glória que vem do coração e o glória que não é do coração. Eita presença, Caio. Eita presença de Deus, igreja. Essa presença faz a gente ser diferente, não é melhor do que ninguém.
Mas essa presença vem a oportunidade de mentir. Não quero. Por quê? Porque eu tenho a presença na minha vida. Essa presença, quando vem o momento para enganar, não vou enganar, porque eu tenho a presença na minha vida. Mas não tem ninguém vendo. Não tem ninguém. Quem disse? Ele está vendo. Ele está vendo. A presença está em mim, está em você. Ele teve um encontro com essa presença. Essa mesma presença que teve no Val de Jaboque é que está aqui hoje também. Para aqueles que estão querendo, para aqueles que estão famintos. Marcados pelo fogo e marcados pelo toque. Ele tem um encontro, luta com o anjo, não quer largar o anjo, a presença. Toca na perna dele, ele sai mancando. Você conhece a Bíblia? Quando ele vai encontrar com o irmão tem dificuldade, porque no meio do caminho, Jacó está indo na direção dele, mas Jacó está fazendo o quê? Está indo quebrantado. Jacó vai se prostrando. Quando o irmão vê, não, aquele não é meu irmão. Meu irmão é orgulhoso. Meu irmão não abaixa a cabeça para ninguém. Meu irmão não se rende para ninguém. Não se rende até não ter um encontro de verdade com Deus. Porque quando a gente tem um encontro de verdade com Deus, que seja feita a vontade dele aqui na terra, como é feita lá no céu. Ele tem esse encontro, muda. Eu estava aqui, a gente adorando, e eu tive essa lembrança de Jacó. Eu acho que eu preciso ser mudado pela presença de Deus. Eu não sei você, eu estou falando de mim. Eu acho que eu preciso ter um encontro de verdade com Deus. Tem tanta coisa para a gente fazer para Deus e com Deus. E quanto mais a gente faz, a gente precisa diminuir para que Ele cresça. Porque é por Ele, para Ele. Você está aqui nessa noite, é a resposta de oração de alguém. Você está aqui, por mais que a tua vida não esteja do jeito que você queria. Eu estava contando um testemunho que eu saí de casa ontem, sabe, angustiado, sabe, preocupado, sem saber o que fazer, porque eu tinha problemas para resolver. E esses dias eu recebi uma oração, e na oração Deus falou assim para mim, e eu quero repartir isso para você também: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aí quando eu lembrei dessa oração, desse salmo, trouxe uma paz sobre a minha vida. Lembra a angústia? Aí eu estava trabalhando lá no mercado, de repente o Espírito de Deus falou comigo. Como é bom a gente ouvir Deus falar. Você gosta disso, amém ou não? Abre o telefone. Eu abri o telefone. Eu estava pensando como é que eu ia pagar as contas. É coisa de crente, né, gente? Deus falar contigo em meio a um mercado, hein? No carro, na tua casa, isso é coisa de crente. E eu pensando naquilo, falando: meu Deus do céu, abre o telefone. Eu não estou fazendo nada, eu vou abrir. Quando eu abri o telefone, tinha além do que eu imaginava. Quase que eu voltei para gastar tudo de novo. Eu lembrei, sabe de quê? Quando as irmãs estavam orando pela minha vida, que Deus falou assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A mesma palavra que Jesus falou para Marta: Marta, Marta, estás cansada e afadigada. Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? A presença. A gente sabe o que tem que fazer. A
gente só não faz porque tem outras coisas para fazer. Você está aqui dentro, eu estou tentando ganhar o teu coração para que a palavra entre na sua vida. Pensa comigo, porque você é inteligente. Está dando certo do jeito que você está fazendo? Do jeito que eu estou fazendo? Se está, continua. Mas será que não está na hora da gente recalcular a rota? Fazer o que Jacó fez, de buscar a presença. Às vezes a gente vê umas coisas sem nexo, sem lógica de quem é crente. Quando nós varremos a igreja, a gente também adora. Quando a gente lava a igreja, a gente também adora. Quando a gente lava a calçada, a gente adora. Quando está na cantina, adora. Quando cuida de alguém, adora. Quando toca, quando prega, quando dança, adora. Não é só quando a gente está com o microfone na mão. Porque a gente adora a Deus é com o íntimo do nosso coração. Jacó vem todo cheio de polpa, mas quando tem um encontro com Deus, essa noite eu gostaria que você tivesse um encontro de verdade com Deus, e eu também. Porque tem tanta coisa para a gente fazer para Deus. Tem tanta coisa. Tem pessoas aqui que estão achando que o tempo já passou. Para você. Porque para Deus a obra dele nem começou na sua vida ainda. É só acreditar. Acreditar que o Deus que mudou a vida do Jacó, Ele quer mudar a nossa vida também. Calma que eu já vou pregar. Só estou tentando aqui na introdução. Eu não vou falar do Jacó. Eu quero falar daquilo que eu recebi de Deus quando eu cheguei em casa, depois do trabalho. Quando a gente entende que a melhor coisa é estar na presença de Deus, a gente vai vencer as nossas guerras com consciência, sem desfazer de ninguém, só obedecendo a palavra. Você está aqui dentro hoje, não despreza a presença do Espírito Santo. Não despreza a presença do Espírito Santo. Não despreza a presença do Espírito Santo. Não faz isso com meu amigo, não. Não magoa o meu amigo Espírito Santo. Dê atenção a ele, vai. Dê atenção ao Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, por favor. E a gente canta, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Mateus no capítulo 24, no versículo 12. Mateus 24, 12. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu ler a palavra. Olha para mim, por favor. Vamos sair daqui nessa noite mais quente do que a gente já é, mais próximo da presença, do tipo que nada mais importa a não ser a presença dele. 24, 12, Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você está ouvindo para dizer amém? A Bíblia fala que nós temos que ser sábio no ouvir
existe a diferença em ouvir e escutar. Escutar entra no ouvido e sai pelo outro. Agora ouvir, a gente traz para a nossa vida. E esse texto que o Espírito Santo tem ministrado comigo tem a ver com o que eu comecei falando aqui nessa mensagem. O que tem acontecido com igrejas, não é só a nossa. Porque nós temos visto atitudes que não condizem com a palavra. E precisa começar em nós o viver da palavra, o querer agradar a Deus. A gente precisa se preocupar em saber se a gente está agradando a Deus ou não. Isso precisa ser uma preocupação no nosso interior. Daqui a pouco nós vamos para os nossos afazeres da nossa noite ainda. E se tu ouvir o que o Espírito está falando para você, se eu também ouvir, a gente vai colocar em prática na nossa vida. Porque existe a diferença do escutar e do ouvir. E por se multiplicar a iniquidade, olha só a clareza do texto. Uma multiplicação de quê? De iniquidade. As iniquidades não são mais adiantes, elas se multiplicaram. Nós temos visto tantas coisas, eu estou falando de igreja, acontecendo daqueles que são os filhos, com aqueles e através deles. O casamento já não tem mais tanta importância como antes. Filhos respeitarem pais, para que isso? Mas a palavra não diz que nós temos que honrar o pai e a mãe para que os nossos dias se prolonguem na terra? Aonde a gente vai parar como igreja? A gente precisa sair daqui hoje mais próximo de Deus do que antes, querendo a presença de Deus como nunca antes. Se assuste se o irmão se levantar contra você. Isso faz parte da vida. Não era para ser, mas faz parte. Eu estava falando de Esaú e do Jacó. Os irmãos brigaram a ponto de um querer matar o outro. Mas se não houvesse a intervenção de Deus, e a gente costuma dizer, né, a frase do apóstolo Otoniel, né, que os planos do diabo seriam perfeitos se não houvesse a intervenção do Espírito Santo. Quando acontece a intervenção do Espírito Santo, os planos do inferno têm que dar errado. Não houve morte na família do Esaú e do Jacó. Nós precisamos entender: o amor se esfriou, porque a iniquidade se multiplicou. Nós precisamos despertar para esse tempo que se chama hoje. Eu sei que você tem seus sonhos, eu também tenho os meus. Mas os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E a gente canta isso, que os sonhos de Deus são maiores que os meus. A gente precisa ter o discernimento que a gente vive em meio a essa guerra. Que guerra é essa? O inferno não está feliz com a gente. E ele quer fazer o que? Ele quer tentar tirar a gente daquilo que Deus preparou. Mas quando a gente vê o Evangelho de Mateus falando sobre isso, o porquê tanta frieza? Porque a iniquidade se multiplicou. Mas bispo, o que eu faço? Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Se aproxima cada vez mais da presença. Deseja isso. Não aceite isso na sua vida. O que, bispo? O desânimo, a frieza, a tristeza. Não aceita, guerreia contra. Porque você tem o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito de fortaleza, de ousadia, de intrepidez. Deus, Ele é com você. Deus, Ele não te escolheu por escolher. Não foi eu nem você que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. E Ele não ia escolher qualquer um, nem qualquer uma. Ele escolheu aqueles que são os filhos dele. Tem filho de Deus aí hoje? Se tem, vai, se expressa.
Levanta a tua cabeça, porque Deus ele é com você. A luta que veio não é para matar a tua vida, não é para acabar com o que Deus tem. Essa vida é para te fortalecer. Essa guerra é para te fazer amadurecer. Queira o inferno ou não, quem levanta a gente é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deus ele é com a gente. E a gente precisa tomar isso para a nossa vida. A Bíblia está dizendo que o amor se esfriou por causa da multiplicação da iniquidade. Mas a Bíblia também está dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia está dizendo que agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia está dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A Bíblia também está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem alguém que habita nesse esconderijo aí? Então, pelo amor de Deus, levanta a cabeça, porque Deus ele é com você. Eu posso ouvir o teu glória a Deus aí? Você não é comum, você é filho de Deus. E filho de Deus não anda sozinho, como foi pregado no domingo. Crente não anda sozinho, ele anda com a presença desse Deus maravilhoso. Mas eu fui ferido em meio à batalha. O sindicato é grande. Tem muita gente ferida no meio do caminho, não é só você não. Mas aquilo que não nos matou está nos fortalecendo. Para de olhar e chorar pelo leite derramado. Olha para frente, porque esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Olha para frente. Pega essa palavra, não escuta, não ouve, bota na tua vida, vamos embora. Não está difícil só para você não, para mim também está. Você viu meu testemunho aqui. Mas a Bíblia diz que a gente não vive por vista, a gente vive por... Qual é a fé que nos motiva? Eu não sei se você sabe que tem dois tipos de fé. É a fé negativa e a fé positiva. Qual é a fé que te motiva? Então levanta a cabeça, porque tem uma longa caminhada para você seguir. E através de você ficando de pé, Deus vai levantar muita gente. A história do Jacó, muitos chamam ele de suplantador, enganador. O significado do nome do Jacó, porque enganou o irmão. Ele pode ter enganado o irmão aqui numa ótica humana, mas nada foge do controle e do comando de Deus. Nada foge. Mas eu fiz tanta coisa que deu errado, bispo, eu fiz tanto, eu errei, e daí? A Bíblia diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, todavia tem um advogado junto ao Pai. O nome dele é Jesus Cristo justo, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Não é base para pecado. Errou, caiu, levanta e segue a vida. Se Jacó fosse ficar o tempo todo pensando que enganou o irmão, tudo que ele fez, ele até lembrou do que ele fez, mas ele não lembrou com remorso, ele lembrou com arrependimento. O que está faltando também na igreja é que o que precisa existir não é remorso, é arrependimento. Remorso a gente faz de novo, arrependimento a gente não comete outra vez. A gente precisa se arrepender, a gente precisa se quebrantar, sabe por quê? Porque há uma grande expectativa da manifestação dos filhos maduros. É tempo da igreja se levantar como uma igreja madura, não uma igreja mimada. Essa igreja não tem babá, essa igreja tem pastor, e o nome dele é Jesus. E ele fala para mim e para você: se levanta que eu sou na tua vida. Se levanta, igreja! Se levanta, porque Deus quer usar você. É você, é você, é você. Somos nós. Geração do arrebatamento. Está chegando a hora. Mas enquanto não chega, faz o que Deus estabeleceu para você. Ei, Jacó, Deus tem uma grande história para você. Não acabou, não acabou, não acabou. Eu acho que eu estou pregando sozinho aqui. Deus está levantando hoje pessoas no entendimento para dizer que não acabou. Grita para quem está do teu lado: prepara a mala, prepara a carruagem, levanta a tua família, porque a história não acabou.
confortável? Tá, Jacó. 2 mulheres, filhos. Tá bom, né, Jacó? Tá na casa do sogro. Jacó, prepara a tua bagagem, prepara a tua mulher, prepara teus filhos e vai na direção do encontro com Deus, vai. Vai, tá confortável onde você tá? Fala para quem está do teu lado, se prepara. Ou você levanta, ou Deus te levanta. O apóstolo Otoniel fala que Pitbull. Satanás é o pitbull de Deus. Porque quando está tudo confortável, você acha que está no querer, ele vem, paf. Aí a gente lembra que tem que orar. A gente lembra que acorda de madrugada. A gente lembra que tem que voltar para o primeiro amar. A gente cantava antigamente: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar para Deus. A gente precisa voltar a esse amor aqui, quando ninguém aborrecia a gente, quando ninguém entristecia, porque o que a gente queria era agradar a Deus. Falei com você, a gente precisa sair daqui nessa noite mais crente do que chegou aqui. A gente sempre acha que Deus ele vai abençoar, que vai dar o emprego, o dinheiro que a gente precisa, a cura, a restauração familiar. Sim, sim. Mas há quanto tempo Deus está nos procurando? Está na hora da gente começar a procurar a presença de Deus. Procurar esse culto aqui. Ele não começou aqui às 19h30. Esse culto começou quando a gente acordou, quando a gente desejou: hoje vai ter culto. E a palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estava falando essa palavra de manhã lá com as minhas irmãs. Eu falava, a Bíblia fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar a verdade, irmãos, porque a gente está em família. Quantas vezes a gente não tem nem vontade de vir para casa? Quantas vezes, hein, irmão? Por quê? Porque irmão fez isso, irmão fez aquilo, porque alguém fez. Aí a Bíblia está dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria precisa voltar para nós. A gente precisa querer isso de novo, porque é por causa da presença, a presença que está na vida das pessoas, a presença que está na nossa vida. A gente precisa desejar isso de novo. Essa alegria, a alegria que nos faz avançar, a alegria que nos faz viver, a alegria que nos faz vencer a cada momento, porque essa alegria, vai dizendo a palavra, que a alegria do Senhor é a vossa força. É ela que diz na sua palavra que um coração alegre formoseia o rosto. É dar o glória em meia prova. Está difícil, mas a gente vai dando glória. Glória, 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 glória. Não mudou não, irmão. Como é que funciona do mesmo jeito? É só ir dando glória, 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 glória. Não mudou não, é a mesma coisa. É só ir dando glória, 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 glória. Não mudou. Se coloca de pé, vamos, fica de pé, fica de pé. Vai levantando e vai dizendo glória, glória, glória. Vai, vai. Levanta a tua mão e vai dizendo glória, 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 glória. Cadê os adoradores? Vai dizendo glória, 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 glória. Vai, levanta a tua mão porque é para Ele, não é para mim. Levanta a tua mão porque é para Ele, não é para mim. Deus está levantando filhos nessa noite. Deus está levantando. Vai, adora aí com o teu glória. Lembra como você foi batizado com o Espírito Santo? O que você falou? Glória a Deus, 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 glória. Vai, não mudou não, continua, vai dando glória, vai. Cadê o teu glória? Deixa eu ouvir o glória, cadê o teu glória? Vai dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai, não mudou. Continua do mesmo jeito, adorador.
continua. Deus não muda, quem muda somos nós. Deus não muda não. Deus não muda, Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda. Vai, glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Se o glória é para Ele, você dá. Mas se for para mim, fica de boca fechada. Alguém veio para dar glória a Deus aí. Cadê, cadê, cadê? Vai. Isso. Quem disse que você não ia adorar hoje? Quem disse? Isso aí, vamos. Eu profetizo nessa noite que o Senhor está aquecendo o amor no coração da igreja. Está aquecendo o amor no coração da igreja. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu quero declarar mediante a palavra e agindo Deus, quem impedirá que seja hoje aquecido o coração da igreja, o coração da igreja, o coração da meu Deus do céu. Aquece, Pai, faz outra vez. Aquece, Senhor. Aquece, Senhor. Aquece, Senhor. Aquece, aquece, aquece. Aquece, Pai. Aquece, Pai. Aquece, Pai. Aquece, Pai, com essas brasas do teu altar. Toca em nós com as brasas do altar, Pai. Toca-nos, Pai. Toca-nos, 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 toca-nos. Toca-nos, Pai. Aquece os corações. Aquece, 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 aquece. Aquece, Pai. Aquece, 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 aquece. Porque quando começar a aquecer, Pai, não vai ter mais vingança. Não vai ter mais ira, Pai. Não vai ter mais isso, Pai. Não vai ter mais discórdia nem facção no meio do teu povo, da tua igreja, Pai. Aquece, Pai, os corações. Toca em cada vida, em cada um de nós hoje. Toca-nos, Pai, com as brasas do altar. Toca-nos, Pai. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Hoje Deus quer fazer uma coisa nova no meio do seu povo. Hoje Ele quer aquecer corações aqui. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés.
vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa ele aquecer, vai, deixa ele te aquecer. Deixa esse fogo te aquecer. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Pega na mão, irmão, diga mais uma vez. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Pega na mão do teu irmão, crente, vai. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Levanta a mão dele e diga mais uma vez. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Diga mais uma vez. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Vai te acordar na madrugada. Se prepara. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa esse fogo te aquecer. Sacode teu irmão e isso aí, vai. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Segura, segura, levanta a mão do teu irmão, diga assim, ó. Tenho fogo. Canta igual crente, vai. Aumenta a tua voz, vai, vai, vai. Eu não tenho. Solta a voz agora, eu tenho. Mais uma vez, eu tenho fogo. Aumenta a voz. Que não me dá. Eu não tenho descanso. Deixa queimar. Deixa ele aquecer, vai, vai. Deixa queimar. Cadê o jovem? Vieram hoje? Cadê o jovem? Não vieram hoje não, Juninho? Deixa Queimar, deixa queimar, Deixa queimar. deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Cadê as irmãs do grupo Rocha Eterna? Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu falei, Monique. Deixa queimar. Deixa queimar. Cadê os varões? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa ele aquecer esse coração. Deixa Isso. queimar, deixa queimar. Eu não vou parar. Gastarei. Minha vida. Isso, queima, queima, vai, vai, queima. Eu não vou parar.
Eu não vou parar. É isso mesmo. Gastarei minha vida aos teus pés. Mais uma vez, está sangrando por dentro, mas está adorando. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Na 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 na. Olha, Caio. Na 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 na. Vê se dá certo assim, ó. E o inferno pensou que ia te calar. Olha aí, seu envergonhado. Se for ousado, faz uma dancinha aí, vai. Mais uma vez, olha lá. Só quem ama Jesus faz barulho pra ele. Só quem ama adora, só quem ama celebra, celebra, celebra. Só quem ama Jesus. Jesus aqueceu a gente mais uma vez. Adora, adora. Meu Deus do céu. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa casa. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga glória a Deus. Fala pra esse crente que está do teu lado, tu tá diferente. Você tá até suando. Grita o fogo do Espírito Santo. Eu fico pensando como é que vai ser lá no céu. Já imaginou, gente? Larará, larararará. Ah, Jesus é muito perfeito, meu irmão e minha irmã. Ah, tu nem imaginava que a tua noite ia terminar assim, né? Na verdade, começou com uma madrugada pela frente ainda, né? Jesus, ele surpreende, que é sempre o melhor para nós. Tu sabe que tudo o que aconteceu aqui nessa noite, Jesus fez por causa de você. Por causa de você. Ele sabia o que ia dar na vida do Jacó. Ele sabia a palavra de multiplicação da iniquidade, mas também sabia do fogo que veio aquecer. Tá quente aqui, né? Tá uma presença boa, não, irmão? Fala a verdade. A gente voltou a se alegrar por estar na casa do Senhor. Aleluia. A gente vai começar a lembrar do salmo. Alegrei-me quando me disseram: vai para onde? Eu vou para a casa do meu Senhor. Vamos. Vai para onde? Eu vou para a casa do meu papai. Tu vai para onde? Eu vou para a casa do meu pai. Vamos. Eu vou, mas eu já estou vendo você andando pela rua e chamando. Hoje vamos na casa do meu pai? Vamos. Ah, meu Deus do céu. Isso é coisa de crente, irmão. Isso é coisa de filho. Amém ou não? É coisa de filho. Você vai sair daqui hoje com essa presença e com esse fogo cerrado no teu peito. E não vai ter descanso. Vai chegar na tua casa, quando tu pensar que tu vai dormir, na madrugada tu vai acordar, tu vai falar: tô com insônia. O Espírito Santo vai falar: não é insônia, é o fogo que está